Vamos entender direitinho o que é o Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é aquele período de 96 minutos que precede o nascer do sol. Esse período de 96 minutos corresponde a 4 Ghatikas. Ghatika é uma unidade de contagem de tempo que é utilizada pelos hindus, que é utilizado no yoga. Cada Ghatika tem 24 minutos, então 24 vezes 4 dá 96. Então são esses 96 minutos que precedem o nascer do sol. Se o sol nascer 5 horas da manhã, por exemplo, né, então a gente vai ter aí mais ou menos às 3h30 da manhã como início do Brahma Muhurta. Se for 5h30 da manhã, 4 da manhã, né, 1h30 antes, 90 minutos antes, aproximadamente. Esse período ele pode variar em função da época do ano, né, então dias mais curtos, né, na época do inverno, dias mais longos na época do verão. Então, o horário do nascer do sol varia em função da estação do ano. Pode variar também em função da região, da parte do mundo em que você estiver. Né? Mas, em linhas gerais, o Brahma Muhurta é isso. Muita gente já deve ter ouvido falar, né, no yoga, da importância de você praticar antes do nascer do sol. Esse antes do nascer do sol é justamente o Brahma Muhurta, que muita gente fala que, enfim, é melhor praticar antes do nascer do sol. Essa ideia está relacionada primeiro, às energias sutis. Né? Então, cada período do dia é regido por um dosha, né? Tem um dosha predominante, né? Cada período do dia. E o período que corresponde ao Brahma Muhurta tem vata como o elemento, como o dosha predominante. Tá? E esse dosha ele seria mais propício para a realização das práticas espirituais, né? Meditação e outros rituais relacionados à prática tradicional do yoga. Tá? Então, em linhas bem gerais, é isso que se costuma falar sobre o Brahma Muhurta, e é basicamente por estes motivos, né, por essa definição, que o Brahma Muhurta é recomendado, né, como um momento muito propício, como um período muito propício para a prática. Tá? Vamos trazer isso agora para a realidade, né, das pessoas comuns. Né? Eu me refiro às pessoas comuns, às pessoas que não são iniciadas, que não estão praticando sob orientação de um guru, né? Ou seja, não estão inseridas ali num ambiente tradicional, não estão instaladas num ashram, internadas num ashram, isoladas num ashram para realizar a prática. Têm afazeres, têm responsabilidades, trabalham, né, ao longo do dia todo, têm que cuidar da família. Né, é absolutamente inviável adotar isso como base, né, como um elemento importante para a sua prática. Uma pessoa que tem uma rotina de vida bastante atribulada, digamos assim, né, que trabalha, cuida da família e tudo mais, essa pessoa vai se recolher à noite, né, não antes das 9 da noite, muito difícil dormir antes das 9 da noite para isso. E, consequentemente, se ela se dispuser a acordar às 3h30 da manhã, às 3 da manhã, para realizar a sua prática, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter o seu tempo de sono reduzido. Né? Então, imagina aí uma pessoa que vai dormir às 10 da noite. Ela vai acordar às 3 da manhã para realizar a prática. Ela não vai sair da cama e já realizar a prática. Então, ela tem que acordar um pouquinho antes do início da prática. Para quê? Para ir até o banheiro, fazer suas necessidades, enfim, se preparar para começar a sua prática. Então, ela vai acordar às 3 da manhã. Das 10 às 3 da manhã são 5 horas de sono. É muito pouco. Né? Eu sei que tem pessoas que têm até o costume de dormir menos do que isso, mas não recomendo que se faça isso. Né? E certamente essa pessoa vai ter uma condição de saúde melhor se ela dormir mais do que 5 horas por noite. Né? Então, vamos trazer o Brahma Muhurta para a vida real. Né? Sendo muito direto, não faz sentido adotar o Brahma Muhurta. Né? Não faz sentido, como eu falei no começo, se você não
não está instalado num ashram, se você não está retirado num ashram, num monastério, num templo, enfim, se você não está inserido num ambiente estritamente tradicional, não existe motivo para usar o Brahma Muhurta como referência para sua prática. Você pode visar isso, você pode buscar isso como meta para sua vida? Pode. Claro que dosando isso dentro da sua rotina de vida, dosando isso dentro do tempo que você tem disponível para descansar, para dormir, né? Então, novamente, se trouxermos isso para a vida real, para aquilo que é a vida da maioria das pessoas, eu não recomendo tomar o Brahma Muhurta como referência. Tá? Quem insiste nisso só insiste por um preciosismo, por um tradicionalismo que não tem sentido. Né? Então, aquilo que eu sempre recomendo, use o bom senso. Né? Analisa como é a sua vida profissional, sua vida familiar. Coloca isso tudo na balança. Equilibra essa decisão de se dedicar cada vez mais ao yoga, de se dedicar cada vez mais à meditação. Né? Equilibra isso com as demandas da sua própria vida. Né? Se você é um pai de família, uma mãe de família, né? Você tem filhos para cuidar, pior ainda, né? Porque o tempo que sobra é muito pequeno. Né? E em muitos casos, o que acontece? A pessoa vai praticar nas brechinhas do dia. Né? Às vezes o final do dia, às vezes o comecinho do dia, mas sem sacrificar o tempo de descanso, o tempo de sono, que é muito importante. Né? Inclusive para a própria prática do yoga. Né? Se você não estiver descansado, realmente fica muito difícil realizar a prática, fica muito difícil você sentar para meditar sem pegar no sono. Né? E aí, se você se dispõe a fazer isso antes do sol nascer, né, realmente fica muito complicado. Né? O corpo não está numa condição apropriada para a prática. Né? Você não descansou o suficiente para realizar sua prática, caso você se disponha a ir acordar antes do sol nascer. Tá? Um parênteses aqui nessa explicação, que eu acho que vale a pena destacar, é o seguinte. Ainda que você não consiga acordar antes do sol nascer para realizar sua prática, e eu, como eu falei, eu só recomendo isso se você conseguir ter um tempo de sono apropriado para as suas necessidades, para as necessidades do seu corpo, da sua mente, eu acho que é sempre bom optar por realizar a prática o mais cedo possível, ou seja, no início do dia, né, antes de qualquer outra tarefa, antes de qualquer outro a fazer. Né? Por quê? O corpo vai estar descansado, e aí observando o tempo de sono adequado. Né? Você vai estar em jejum, né? Então acordou, sei lá, 5, 6 da manhã, né? Mesmo com o sol já despertado, né? Faça as suas necessidades, né? Esvaziar a bexiga, esvaziar o intestino, né? Antes de você tomar seu café da manhã, você vai lá, se senta, faz lá sua meditação, né? Um tempo bastante adequado para quem está começando, 15, 20 minutos de prática de silêncio. Né? Você pode ir aumentando isso pouco a pouco. Ou seja, faça isso antes de começar o teu dia. E, se possível, né, se você é o caso de você mora com familiares ou mora com outras pessoas, faça isso antes do início do dia das outras pessoas. Porque você vai encontrar um ambiente mais silencioso, mais propício para a tua prática. Tá? Essa recomendação ela até pode valer para o final do dia. Né? Então, quando todo mundo se recolheu, né? Quando o ambiente já está silencioso, vizinhança silenciosa, para quem tem o problema de uma vizinhança barulhenta. Né? Então, no final da noite, né? Tudo já se encerrou, você já está com aquele começo de sono, pode ser um momento também interessante para realizar a prática. Mas de manhã, no começo do dia, costuma ser melhor do que ao final do dia, né? Final da noite, quando você estiver se recolhendo. Porque às vezes você está com aquele cansaço, né? Você está com aquela carga, né? Física e mental que você foi acumulando ao longo do dia. Né? Então, no final da noite, às vezes não é tão bom quanto no começo do dia. Mas, como eu falei no começo, sem se preocupar com o Brahma Muhurta.
né? O Brahma Muhurta é recomendado, é bom, né? Interessante, mas respeita as suas particularidades, respeita a sua própria condição física, mental, a sua rotina de vida, a sua rotina familiar, a sua rotina profissional, né? Se você tem essa facilidade para acordar às 3h30 da manhã para realizar a prática, ótimo. Mas não coloque isso como uma obrigação, né? Não se obrigue a fazer isso. A sua prática pode ser muito boa, independentemente do Brahma Muhurta. Bom, eu acho que era isso. Obrigado, até a próxima.